Olá, trader. Vamos falar hoje de olhar macro, né? Um pouco mais avançado esse papo aqui sobre dólar. O meu objetivo aqui é explicar para você trazer o macro, o movimento maior, trazer ele para um movimento médio, até onde você vai encontrar para o intraday boas projeções. E essas projeções elas vão mudando conforme o mercado vai imprimindo máximas e mínimas e você vai encontrando oportunidades ali a partir da primeira hora de mercado, né? No vídeo anterior eu mostrei algumas métricas muito interessantes para que você se balize para o dia ou para fazer seu estudo, e agora eu vou exemplificar mais profundamente aí as coisas que você precisa olhar para conseguir enxergar. Frequência. Dois, né? Qual que é o que o mercado está te dizendo sobre as pernadas que ele vem dando. É inevitável que você saiba ler fluxo, né? Você precisa saber ler fluxo de ordens, você precisa saber ler book com muita qualidade e também fazer esse exercício gráfico que eu vou fazer com vocês aqui. Quando você dominar esse exercício gráfico, aí a gente pula para o próximo vídeo, que é leitura de book e fluxo, que já entra uma camada de complexidade aí. Mas só pelo gráfico já ajuda bastante você limpar aonde você vai ficar com a atenção maior no fluxo. E quando chegar naquelas regiões, você aumenta a sua atenção no fluxo e ali você toma a sua decisão de ficar comprado ou vendido, ok? Então eu vou virar para o gráfico. Aqui no gráfico eu vou exibir para vocês a continuidade, né? A gente estudou no vídeo anterior até a data do dia 8, né? Que está aqui. Eu vou exemplificar para vocês do dia 8 em diante, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer a projeção é pegar a projeção da mínima, né? Que foi no dia 4 que o mercado largou uma mínima aqui, com a máxima, né? Que a gente tem aqui nessa região. Uma vez que eu projetei isso, eu tenho claramente, projetei errado, deixa eu projetar direito, porque eu não peguei a máxima certinho não. Tem que ser, o meu mouse está com a sensibilidade muito alta e eu estou com dificuldade aqui de me adaptar com isso. Vamos lá. Bom, projetei aqui a máxima com a mínima, né? Então, eu enxergo o seguinte. Do dia 2 para cá, até o dia 5, a gente tinha uma enorme expectativa, né, de aprovação da reforma da Previdência. Os pregões anteriores, o mercado estava de lado em cautela, fazendo a sua acumulação, gerou a rolagem, né? Quando gerou a rolagem, o mercado fez a sua acumulação num range bem grande e, cada um dos players fizeram suas apostas, que aprova, que não aprova, que vai ser desidratado sim ou não, e etc. Então, eu tenho uma pernada, né? Uma pernada principal que eu tenho que enxergar esses movimentos inteiros aqui numa pernada de 97, 98 pontos. O número exato, 97, 100, 90, 90, é preciosismo, né? Dentro de um raio aqui você pode descontar, pode botar 10% para mais ou para menos, que um movimento desse tamanho é preciosismo querer acertar 97 pontos certinho. Dentro da teoria que eu ensino para os alunos, a gente faz uma perna de 100%, e faz uma correção de 30 para mercado direcional, né? Ou seja, se ele for vendedor direcional, ele respeita 30. Se ele for um mercado normal, né, que está fazendo a sua movimentação normal, ele faz uma movimentação de correção de 50%. Né? E no caso ele largou aqui uns 50% claríssimo para nós e voltou para baixo da região de 30. Isso quer me dizer que eu tenho uma continuidade de frequência de pelo menos uma pernada entre 97 pontos, menos 10% ou mais 10%, né? Para baixo a partir do topo dos 50%. Quando eu pego o pregão seguinte, né? O que eu penso? Já na abertura eu já penso numa venda. Então, quando eu fiz a aula para vocês à noite, no feriado, né?
a gente não tinha essa data do dia 10 e o mercado veio numa tendência de venda fazendo o range médio, que eu falei na aula anterior, range médio de 39 pontos. Olha só como é que ele bateu bonitinho os 39 pontos. E depois disso, na data de hoje, ele largou esse fundo aqui embaixo, na data do dia 11, né, que eu estou gravando o vídeo hoje aqui, dia 11, são 22 horas e 49 minutos. Ele largou esse fundinho aqui logo na abertura. Essa abertura que ele ficou largando fundo aqui, ele levou mais ou menos 21 minutos, né? Depois ele puxou para cima 17 pontos. Eu fiquei olhando para essa operação subindo. Eu comecei o dia vendido, o mercado puxou na compra, eu acabei saindo com um pequeno stop, foi, se não me engano, stop de 1 ponto, porque eu não queria deixar o mercado continuar para cima, e fiquei de olho no que o mercado tinha para trabalhar para mim. Uma vez que ele largou esse fundo, ele repetiu no gráfico de 8P um fundo e largou um paviozinho aqui. Então isso sinaliza para mim uma briga. O que eu fiz? Eu peguei a minha ferramenta e projetei esse fundo, né? Projetei esse fundo aqui com esse topo, né? Quando eu projetei esse fundo com esse topo, eu percebi que eu estou no mercado ainda direcional na venda. Eu não perdi ainda o movimento vendedor do mercado, né? Por quê? Porque ele não ganhou os 30% que está aqui, ó. Os 30% que está aqui no 7.1, que foi a máxima do mercado, né? Então, tecnicamente falando, eu tinha operação de compra para ser feita. Por quê? Porque nessa data aqui, do dia 10, eu vi fluxo cambial estrangeiro negativo e vi muitos gestores falando que o mercado passou da conta no Ibov. Uma vez que eu ouço que os caras falam que o Ibov está caro, que o movimento pré-previdência já passou dos limites e que existia um burburinho muito grande de realização de bolsa por causa dos rompimentos de topos históricos e muitos papéis na alta muito forte, eu acordei hoje na parte da manhã pensando em só comprar. Porém, o mercado abriu um pouco vendedor e eu fui no embalo da venda, vi que a venda não era venda através do book e virei comprado, né? Então, eu tô de olho nesse mercado para compras no dia 11 e trabalhei o resto do dia todo comprado. Só que, aonde que eu consigo comprar já que eu perdi o fundinho aqui do mercado, né? E só consegui comprar depois no 42, 44, se eu não me engano. E eu comprei dessa forma aqui, ó. Aí eu tenho uma ferramenta auxiliar, que foi desenvolvida na United, que chama as correções de máxima e mínima para o intraday, ok? Vou colocar ela aqui para a gente trabalhar. É uma ferramenta proprietária, né, da United. E aí a gente tem aqui as correções para o intraday. Quando eu abro o intraday no 8P, você observa que eu tenho uma rajada de máxima, mínima, aí máxima, ele vem, corrige, ele veio máxima e mínima, né? E chega uma hora que ele começa a tocar os 50% aqui, ó. Ele vai lá, arranca e começa a tocar os 50% aqui, ó. Esse momento de tocar os 50%, né? Que é igualzinho aquele movimento lá em cima, só que o contrário, né? Aqui, ó. Aqui ele tocou 50%, ó. Aqui nesse topo aqui, ó. Então, o que eu penso? Eu penso que eu tenho uma grande oportunidade de pegar uma inversão de fluxo. Já que o meu macro está para comprado, eu começo a querer comprar nos 30, começo a querer comprar nos 50 e começo a pensar em comprar nos 70. Porém, ele começou a fazer um caixote varando os seus 70%. Então, ele estava acumulando nos 70%.
Então o que que eu pensei? Cara, eu vou tentar ficar fazendo compras e fazendo parcial e mandando meu médio para baixo até que esse mercado exploda. E você pode observar que qual que era o limite para eu fazer uma primeira parcial, né? Se eu comprar nos 50% aqui, ó, o limite era aqui em cima, ó. Eu fiz o quê? 20, na verdade eu não fiz 22 pontos, porque na hora que ele tocou lá, eu achava que ele ia embora e ia vir aqui, ó, nos 50%, mas ele não veio. Aí quando eu percebi que ele começou a querer voltar, eu saí aqui no 68, uma coisa assim, foi 68 onde eu saí, porque ele não conseguiu tocar no 7,1. Depois que ele voltou, tentou tocar os 50%, não conseguiu, aí ele arrancou, foi no 7,1, né? Então, o dia todo o mercado deu uma belíssima entrada nos 50%, confirmou, depois deu oportunidade novamente, né, nos 50% para aquele cara que não acreditava, né? E ele saiu arrancando, porque isso aqui não é um movimento simples, é um movimento de 10 pontos, ó. Não é um movimento pequeno, né? Ele deu um movimento de 10 pontos no caixote, voltou, né? Voltou tudo no 0 a 0 e depois arrancou para fazer 22 pontos. Então ele já, para mim, ele já mostrou que ele fez um movimento, fez uma correção momentânea. Por que essa correção momentânea? Hoje o medo era de desidratação da reforma da Previdência, o mercado estava em cautela por causa disso, né? A gente teve um movimento no DXY, nós tivemos um pouco de estresse no peso mexicano, né? A gente tinha o fluxo cambial estrangeiro revelado no dia 10 que não era muito bom, então que ele está negativo, então não é bom para o nosso mercado, isso sinaliza que nós não temos entrada de gringo. Se não tem entrada de gringo, não tem muita força para poder cair, tá certo? Então, hoje era um movimento de uma leve correção, né? Eu acredito que não rompendo esse 771 aqui, ó, não é um movimento de comprador mais. É um movimento de continuidade, né? De continuidade da venda. Por quê? Porque essa perna que a gente esperava, essa perna macro maior, né? A perna macro maior, a pernada macro maior, ela tá aqui, ó, 97 pontos. Daqui para cá, ó, já passou dos 97 pontos. Pouquinho, ó, 97 pontos está aqui, ó, no topo do caixote, beleza? Então agora, mercado, para mim, mercado precifica, faz acumulação, né? Dá uma primeira pernada, corrige, confirma, né? Confirmou, ganhou uma nova faixa de preço. Agora eu acredito que ele ou pega aqui e conclui um resto de movimento macro, que eu acredito, né? Porque ele tem um resto de movimento macro para cumprir. Primeiro, existe esse ponto de fundo que coincide com o fundo que tem aqui, e existe um fundo de distorção um pouquinho mais embaixo, que é esse aqui para baixo. E não é um movimentozinho qualquer, né? A gente tem aí mais ou menos aí 20 e poucos pontos, né, para trabalhar no range. Então, eu acredito que a gente deva dar uma escapada aqui para baixo. Por quê? Porque o mercado ele fez uma correção de 30%. Então ele me mostra que toda vez que ele respeita o 30%, que é esses 30% aqui, ó, no macro, geralmente ele tende a fazer um movimento. E aí de onde o mercado está para onde o mercado pode ir, é um movimento até grandinho, porque é daqui dessa região para cá, ó, que dá 52 pontos de queda. Então ele não pode ser desconsiderado, a gente tem que estar atento a isso, tá? Olhando para movimentos um pouquinho mais para cima num caixote, eu não acredito no mercado acima dos 70, que é isso aqui, ó, 3.813. 3.813. Por que eu não acredito nisso? Geralmente o mercado vem 30% e rompe para baixo, ou ele vem no 50% e rompe para baixo, ou ele bate no 70% e vem para baixo. E aí ele vai desenhar um novo caixote. Aí a gente tem que redesenhar todo esse estilo operacional aqui, baseado
baseado só nesse topo aqui em diante, ó. Desse topo aqui para baixo. Aí essa projeção aqui de 30, 50, 70 não existe mais, né? Se aprovar a Previdência, se não desidratar, se o Trump ficar quietinho, né? Não criar nenhum tipo de treta e a gente começar a conversar sobre reforma tributária, né? Essas coisas que são importantes para nós aí, ok? Então, o recado é, a gente precisa observar esses comportamentos do mercado. A gente vê em diferentes pregões que isso acontece com muita clareza, né? Tem pregões que é muito difícil. Esse aqui, por exemplo, ó, o mercado rabiscou, subiu, voltou, testou aqui, rompeu, voltou para dentro. Não respeitou muita coisa. Fica difícil a leitura, mas geralmente a gente está vendo que a volatilidade está forte, que a falta de liquidez no book está enorme, a gente trabalha de outra forma, né? Mas aqui, por exemplo, ó, nessa pernada de queda aqui, ó, o mercado vem, corrigiu até os 30% aqui, ó, e não deu balanço nenhum, né? Uma vez que ele rompeu a parte de baixo, ele respeitou aqui e veio, ó. Aqui deu 21 pontos, né, para quem quis pegar. Aí ele voltou aqui nessa região, deu stop, né? Aí ele veio aqui no 50%, deu stop, mas no 70% ele deu entrada. Na entrada do 70%, vai lá e deu 26 pontos de rajada, né? Aí ele voltou aqui, ó, nos 30%, deixa eu ver se ele deu stop de frequência. Deu uns stop aqui de frequência, ó. Mas uma vez que você está vendo o caixote, você entende o que está rolando. Mas depois ele beliscou aqui os 30% e foi embora, né? Então a gente tem aí formas de enxergar o mercado através dessas projeções de 30, 50, 70, que é uma das formas da gente observar possibilidades de entrada. É muito preciosismo querer acertar sempre, né? Esses movimentos. Mas muitas das vezes ele vai te dar boas entradas. A primeira hora de mercado ele definiu, rompeu os 70%, tá vendo? E foi embora. Aí o mercado veio, rompeu 50, veio e tal, mas ele veio aqui te dar pullback para pegar a volta da queda. Se você está operando um pregão que você tem uma volatilidade média de 39 pontos, ele cumpriu os 39 pontos por aqui, ó. Eu já não quero mais comprar, né? Já não quero mais comprar, ele já concluiu a volatilidade média. Eu já quero vender, né? Então, a gente já começa a buscar a venda num mercado desse. Então, tem outras técnicas que eu ensino, né, no dia a dia que são complementares a essa. E uma técnica vai invalidando a outra. Então, quando a gente tem range médio, a gente tem a volatilidade, a gente tem a frequência, a gente tem a vol da Petax, a gente tem a taxa da Petax, a gente tem o desvio do dia, né, os desvios. Aí você vai compondo todo esse componente de tomada de decisão, você não fica contra o mercado. Outra coisa muito importante é o risco soberano, né, o CDS, o MBA, né, é muito importante a gente ter aí os riscos, né, disponíveis aí na nossa tela para a gente se balizar no mercado. Então, o recado de hoje é para as pessoas que queiram aprender com a gente, que querem se desenvolver com a gente, tem condição de se desenvolver com muita qualidade no dia a dia, tá certo? Esse emaranhado de sobe e desce tem parâmetros, tem bons parâmetros de entrada. Você não precisa fazer 200, 300 operações no dia. E eu estou fazendo, eu luto para fazer de 2 a 3 operações no máximo. A média minha desse mês tá de 4 para 5 operações mais ou menos, entre 4 e 5 operações dia. Por quê? Porque tem esses 50, 70, tarará, eu não deixo virar loss. Eu entro na operação e eu quero que ela vá para frente, porque se ela vier um pouquinho para trás eu já estou fora, porque eu quero acertar na hora que realmente o mercado vai, né? Realmente quando o mercado vai.
A gente não precisa ficar lutando contra o mercado, fazendo média infinito. Isso não tem necessidade nenhuma. Tem momentos que o mercado vai fazer um movimento brusco, você vai ficar assistindo, ele vem aqui, aí você não sente que não tá confortável, você vai vir aqui, você sai no 0 a 0. Então, gastei uma operação, aqui eu já entro de novo, o mercado ficou legal, começou a andar para frente, evoluiu, olha lá, 25 pontos. Então, em 9 dias operados, eu estou com 38%. 38% de rentabilidade em cima de uma banca, né? E aí você pode fazer conta em cima de uma banca mínima, por exemplo, uma banca de 5 mil reais para operar um mini, dá esses 38%. Se você tiver uma banca de 10 mil reais para operar dois minis, tá dando essa rentabilidade, porque o mercado está respeitando essas parametrizações. Mês passado, por exemplo, eu fiquei negativo 2 mil reais. Por quê? Porque o mercado estava de lado, eu estava com dificuldade de fazer parametrizações com o mercado muito lateral, porque eu venho de muitos meses alongando a operação, então eu entrava bem, o mercado evoluía 10 pontos e eu deixava voltar. E aí acabava tomando pequenos stops, às vezes um stop maior, e com a mão cheia, não fazia parcial. Eu falei, cara, vamos mudar um pouco a cabeça, que o mercado estreitou o range. Como ele estreitou o range, eu estou trabalhando com o range mais estreito, estou pegando 20 pontos, estou pegando 15 pontos. Antes eu estava pegando 40, 50, né? Então, não consegui manter esse tipo, porque o range estreitou. Passei por um pouco de dificuldade mais psicológica, por falta de comportamento, de atitude, de zerar a operação. E fui pro game agora um pouco mais curto, pegando 15, 20 pontos, e eu estou conseguindo pegar os 15, 20 pontos aí de movimentos do dia e ganhando aí esses 20 pontos. Eu estou aceitando botar no bolso em torno de 20 pontos, não deixando o mercado voltar muito, para poder fazer financeiro no mês, né? Então, um papo bem sincero com vocês em relação a mercado, a forma de lidar com risco. Risco é frequência, no vídeo anterior eu ensino isso. Como é que você acha stop, como é que você acha alvo, as possibilidades de alvo, né? Porque só isso não resolve, porque você resolve a entrada, mas você não acha alvo, e para achar alvo você precisa de outros componentes para avaliar. Principalmente leitura de book, principalmente os percentuais de contrato, de VWAP e tudo mais. São várias técnicas que a gente ensina. Market Profile é altamente fundamental o cara saber Market Profile para ele ler as áreas de valor sem estar com candle, sem pegar o zigue-zague do mercado. Você vai só se importar com as reais áreas de valor, onde o mercado vai tomar decisão um pouco mais forte. Então, eu gostaria de deixar o recado para vocês. Venha fazer parte da United. Quem quiser o cupom de desconto pode me pedir. Quem quiser, por favor, também eu gostaria que você desse like no vídeo se você gostou da aula, e se inscrevesse no canal, compartilhar essa aula com os amigos que estão com dificuldade. Eu estou vendo no Facebook, principalmente, muita gente tomando loss desastroso, né? Muito loss desastroso, machucando, perdendo grana feio. Primeiro aprende a operar, vamos aprender passo a passo, desenvolver com várias características técnicas aí, para que você tenha a habilidade de tomar sua decisão sozinho, né? Esse é o meu recado aí para o dia de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.